nossa primeiro o quê? Primeiro encontro. Primeiro encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Ave Maria, Maria, cheia de cheia de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita sois Sois vós entre bendita as entre as mulheres, mulheres, bendito bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Vamos lá, antes da gente começar aqui com as questões, tem alguns pequenos avisos, né? O pessoal da Pascom organizou o grupo já, né? Vocês já devem, para estar assistindo agora, tá recebendo, isso aqui está sendo gravado, né? Como a gente combinou, para ser postado na quinta-feira. Hoje é quarta, 10h30 da noite, a gente está gravando aqui, né? Mas vai ser postado na quinta-feira e aí vocês vão poder ter a semana inteira para ver. Na quarta-feira que vem, ele já sai do ar, né? Então vai ter uma semana só para poder estar vendo e assim vai ser todas as semanas. Inclusive a semana que tiver encontro presencial, a gente está querendo fazer o vídeo também, para deixar aquele encontro presencial lá, mais para a gente poder tá focando em alguns assuntos do mês que a gente achar mais interessante, a gente foca lá e fica aquele momento também da gente poder trocar uma ideia, não levantar perguntas, vocês poderem falar algumas coisas, enfim, vai ficar uma coisa um pouco mais à vontade nesse dia presencial. Então, todas as semanas, inclusive a semana que tiver o encontro presencial, que é a primeira semana, pelo menos assim, a semana da primeira quarta-feira, né, vai ter vídeo também na quinta, né, ou seja, um dia depois do nosso encontro presencial, o encontro da semana vai estar lá disponível já. Aí a gente vai fazer a presença por meio da palavra-chave. No meio do vídeo a gente vai estar falando a palavra-chave, vocês vão no link aí que vai estar abaixo e só clicar, colocar o nome de vocês e preencher a palavra-chave para poder registrar a presença nos nossos encontros semanais, tá bom? Hoje a gente vai estar partilhando juntos as questões de 1 até 17 Se do você ainda não compêndio. leu, dá uma paradinha agora no vídeo, lê questões de 1 a 17, depois continua o vídeo. Mas a gente vai ler aqui também, mas como a gente falou, é bom ler antes para poder estar memorizando melhor. Vamos lá. Então vamos dar início. Questão 1. Qual o desígnio de Deus para o homem? Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens, caídos no pecado, convocando-os para a sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. E aí a gente tem dois pontos muito interessantes que a gente pode refletir um pouquinho sobre. O primeiro é sobre a criação. A criação ela é gratuita. Ela é pura obra da bondade de Deus. Né? Ele não precisava criar a gente, ele não necessita de nós. Né? Ele criou simplesmente por bondade. Né? A gente costuma dizer que é como se fosse um transbordar de amor. Né? Santo Agostinho ele tem uma imagem muito bonita para a questão da Trindade. Não é? Que o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor, não é? Que flutua entre os dois ali. Não é? E é basicamente isso. Deus ele é amor, na sua essência ele é amor. E esse amor é tão grande que ele transborda na criação. Né? É simplesmente porque Deus deseja dividir o seu amor conosco. Então nós somos frutos disso, frutos desse amor. Deus não nos deve absolutamente nada. Pelo contrário, nós é que devemos tudo, absolutamente tudo a Ele. E é interessante a gente destacar nesse ponto primeiro que a pergunta é: qual é o desígnio quando Deus cria o homem? Qual é o objetivo, digamos assim? E o objetivo é fazer o homem participar da sua vida divina. Esse é o objetivo desde o início. Então, toda a história da salvação que a gente vai, toda a economia da salvação que a gente vai estudar através do compêndio vai girar em torno disso, desse transbordado amor de Deus que tem como objetivo, que cria todas as coisas, tendo como objetivo nos fazer participar
da sua vida bem-aventurada, da sua felicidade, porque Deus, ele é perfeito em si mesmo. Ele não necessitava, como o André já falou, de criar nada para gozar de uma felicidade plena, perfeita. Ele é perfeito em si mesmo, mas pelo amor, porque ele é amor, ele decide criar todas as coisas. E o objetivo dele é nos fazer participantes dessa alegria plena. Ou seja, fomos criados pelo amor, no amor e para o amor. Essa é a nossa finalidade última, não é? Entrar em comunhão com aquele que é o amor. Então vamos para a questão 2. Por que há no homem o desejo de Deus? O compêndio traz aqui uma frase muito conhecida de Santo Agostinho, que ele fala: Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. O desejo do homem por Deus. O próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Ainda que esse desejo seja com frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. Por natureza e por vocação, o homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. A palavra vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é? E aí pode, não é? Uma leitura rápida assim, a gente pensar em imagem como, né, questões visuais, características físicas ou coisa do tipo, mas Deus é por espírito, né? Então não é nesse sentido, não é, que nós somos imagem de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Resumindo, porque nós temos a capacidade de amar, a capacidade de entrar em comunhão. Não é? Deus, na sua essência, é amor, ou seja, uma comunidade de amor, porque Deus é trino. Não é? Então, são três pessoas unidas perfeitamente no quê? No amor, não é? Na comunhão. E nós fomos criados à imagem desse Deus, ou seja, somos seres que temos essa capacidade de entrar em comunhão. Ainda mais, nós somos criados para a comunhão. Então a gente só vai se satisfazer nessa comunhão, no amor. Não é? Todos os amores que a gente tem aqui na Terra, o amor conjugal, o amor ao próximo, o amor filial, o amor paternal, não todos são como se fossem pequenos reflexos desse amor maior, que é o nosso amor para com Deus, a nossa comunhão para com Deus. E se a gente for observar até mesmo a definição do que é o pecado, é justamente errar o alvo. Ou seja, buscar essa felicidade, como o compêndio fala, essa plena verdade e felicidade, buscar essa felicidade no lugar errado. E nisso consiste o pecado. Porque o homem ele só vai se sentir pleno, realmente se realizar enquanto pessoa, quando ele encontra-se com Deus, quando ele ama a Deus, quando ele, a partir desse amor a Deus, se doa também em amor aos irmãos, enfim, quando ele está em Deus. E o pecado é justamente esse buscar essa realização não em Deus, fora de Deus, nas criaturas, nos prazeres, aonde o homem não vai encontrar. E a gente tem que entender assim, nós somos seres materiais e espirituais, ou seja, a gente tem tanto a nossa parte animal, ou seja, essa matéria, o nosso corpo, como nós temos uma parte espiritual, angélica, semelhante aos anjos, né, que é o nosso espírito. Não é? Porém, os nossos olhos eles são totalmente limitados à questão material. Então você pensa que nós estamos nesse mundo com uma limitação sensorial e também uma limitação da inteligência, não é? Estamos limitados. Porém, há esse desejo dentro de nós de ser feliz, de uma busca pela felicidade, de uma busca para me sentir pleno, para me sentir saciado. Então, eu busco essa felicidade. Não é? Quando eu estou no caminho certo, eu encontro Deus nessa busca e ele vai me saciar. Porém, eu posso também errar, não é? Nessa busca. Ou porque realmente eu não sei e eu estou sinceramente procurando e não encontro, ou
porque eu realmente optei por uma coisa que é mais rápida, que é mais intensa, aqui imediata, do que realmente essa felicidade que Deus pode me proporcionar. Mas isso existe no meu coração, no coração de todos os homens, né? Esse desejo pela comunhão, que a gente pode descrever como um desejo pela felicidade, um desejo pela alegria, um desejo pela satisfação, por se planificar, não é coisas assim. Então, porque há no homem o desejo de Deus, resumidamente, é porque Deus mesmo colocou esse desejo. Deus mesmo, ao nos criar, já plantou esse desejo por ele, para que a gente o procure e o encontre. O que faz todo sentido, né? Se a minha meta é chegar lá e Deus me cria, ele coloca ali um dispositivo dentro de mim para que eu possa buscá-lo, não é? Igual a fome, eu preciso comer. Então, né, o meu próprio organismo ele faz o quê? Ele sente fome. Para quê? Para que eu possa buscar essa comida. Não é? Eu preciso me reproduzir. Então, o meu corpo ele vai pedir, né, por essas questões sexuais, para que eu possa me reproduzir. Enfim, assim também é essa realidade mais elevada, não é? Que é o nosso fim último, a nossa busca por Deus. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que entrar em comunhão com Ele, então isso já está dentro de mim já desde a minha concepção. Então, a Bora. questão 3. Como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? Partindo da criação, ou seja, do mundo e da pessoa humana, o homem pode simplesmente, com a razão, conhecer com certeza a Deus como origem e fim do universo e como sumo bem, verdade e beleza infinita. Hoje em dia está muito na moda esse negócio de ateísmo, né? Principalmente a galera que está mais ligada ali com essas ciências naturais, né? Essa questão de ser ateu. Ser ateu é você acreditar que Deus não existe. Não é? Você acredita que Deus não existe. E por que eles acreditam isso? Porque Deus não pode ser provado. Você não pode provar. Você não pode pegar um laboratório e fazer experiências que você vai provar a existência de Deus. Não pode, porque Deus está, né, numa realidade que transcende toda essa realidade natural e experimentável, né, a nível científico. Né? Porém, torna-se uma coisa quase ilógica, porque você também não pode provar a inexistência de Deus. Então, o máximo que você pode ter através das ciências não é um questionamento. Será que de fato Deus existe? Ou ele não existe? Mas a prova você só tem a partir do momento que você tem uma resposta positiva dos seus experimentos. Você nunca vai ter uma resposta nem positiva nem negativa da existência de Deus. Porém, a ciência ela não se limita a essas ciências naturais. Não existe a filosofia. A filosofia ela vai trazer provas da existência de Deus. Não seria uma ciência argumentativa. Como é que usa um termo mais? São argumentos convincentes, não é? Porque a filosofia ela é isso. Ela é uma ciência que ela questiona e a partir desses questionamentos ela vai buscando respostas, não é? Então, através da filosofia, de fato, que é a razão, né, é a mãe de todas as ciências, você consegue realmente ter prova da existência de um ser criador, inteligente, onipotente, onisciente, ou seja, onipresente, que é o nosso Deus. É interessante isso, porque o catecismo ele vai afirmar que quando você olha só com a luz da razão, aqui não tem fé ainda, só com a sua razão, com a sua inteligência, quando você olha todas as coisas criadas, o mundo, né, a natureza, enfim, a criação, quando você se depara. E quando você se depara com você mesmo, você com a sua razão já consegue, ou ao menos era para conseguir, chegar à conclusão da existência de Deus. E isso é verdade, porque você quando observa a criação, somente com a razão, isso vem desde os povos mais primitivos. Você já consegue observar ali uma ordem, uma perfeição de coisas nas coisas criadas, uma beleza muito perfeitas. E que não pode, em hipótese alguma, ser fruto do acaso. Não dá. Não é lógico isso. Simplesmente é fruto do acaso. Porque, por exemplo, tem a máxima, né, de que tudo tende ao caos. E é verdade. Se você jogar um pedaço de vidro no chão, jamais aquele vidro
vai cair no chão e se formar um copo. Isso não acontece. A Você pegar um ordem... copo e você joga no chão, ele vai se tornar um monte de cacos. Agora, nunca, e você pode fazer bilhões de bilhões e bilhões tentativas. de tentativas. Se você pegar um monte de caco e jogar no chão, ele não vai virar um copo. Não vai vai. virar um copo. Então, assim, a gente vê que para as coisas existirem, e mais ainda, com um nível de perfeição que existem, é necessário que haja uma inteligência, que haja alguém, algo que ordene essa coisa. O imperfeito, né? não cria o perfeito. Não é? O perfeito, ele só pode ser criado por algo mais perfeito. Exatamente. Então, quando o homem ele olha para o mundo, você olha a água, o funcionamento, né, ali do solo, você olha os animais, você olha as nuvens, a chuva, enfim, quantas milhões de maravilhas nós temos na criação. E quando você olha para você mesmo, para a sua inteligência, para a sua razão, para o seu corpo mesmo, tão perfeito, o funcionamento das coisas, você consegue, ou menos era para conseguir, enxergar que ali existe um Criador. A própria diferença do ser humano para o resto da criação, do ser humano para qualquer outro animal, sabe? Todas as nossas inspirações mais profundas, esse nosso próprio desejo pela felicidade e o quanto a gente se empenha para alcançar essa felicidade, diferente de qualquer outro animal. Isso não pode, é quase que irracional, sabe? É uma crença mesmo, quase que uma crença diabólica. Você realmente afirmar que a diferença é simplesmente uma forma diferente de sinapse, uma quantidade diferente de sinapses que tem no nosso cérebro que torna a gente diferente de um macaco, que torna a gente diferente de um animal. Eu lembrei agora do Tríptico Romano, né, que o Papa João Paulo II ele fez um poema, né, contemplando a Capela Sistina, e em um dos atos do poema ele fala um pouco disso, né, que Adão contemplando a própria criação e ele se comparando com ela. E ele falando, eu sou parecido com você, olha, não sei o quê. Mas ele ficava escandalizado porque a criação não contemplava a beleza de Deus. Né? Eles não conseguiam contemplar aquilo que estava no meio deles, sabe? E aí ele se questionava e ele falava, será que mesmo eu sou igual a vocês? Porque eu não estou entendendo, sabe? Vocês não conseguem contemplar isso e está tão óbvio, sabe, que isso é tão belo, que isso é tão magnífico. Por que vocês não se escandalizam com isso, não contemplam, não, sabe? Porque quando a gente olha para, por exemplo, um animal, a gente vê que a gente tem semelhanças com ele. A gente também tem um corpo material, a gente tem um funcionamento de organismo, instintos. Existe uma parte nossa semelhante aos animais, realmente. Mas a gente vê que não é só isso. E no poema, o Papa usa até a palavra maravilhar. Eles não se maravilham. Eles não se maravilham. Como assim, né? Qual é a diferença? Por que um cachorro ele nunca vai ser capaz de se maravilhar? Porque ele não tem espírito. Porque ele não tem alma. Não tem uma realidade espiritual. Né? Alma espiritual. É a alma espiritual que nos faz ter a razão, ter, enfim, essa parte muito acima de toda a criação visível. E para compreender isso não precisa nem ter fé, é só ter inteligência. Não. Só ter inteligência. Né? Então, assim, a gente costuma brincar que para você ser ateu, para você negar tudo isso, né, e achar que tudo é fruto de um acaso e que foi, né, uma coisa foi levando a outra e chegou nesse nível de perfeição, você tem que ter mais fé do que uma pessoa comum, que acredita e que olha para a criação e que vê, olha, precisa ter alguém que criou isso aqui, que colocou ordem, que criou as leis, né, as leis da física, as leis químicas, os processos. Você precisa de mais fé para ser ateu do que para simplesmente observar e chegar a uma conclusão lógica, né? Uma conclusão que qualquer pessoa com inteligência seria capaz de chegar. Então vamos adiante. Questão 4. Basta apenas a luz da razão para conhecer o mistério de Deus? O homem, ao conhecer a Deus apenas com a luz da razão, encontra muitas dificuldades. Além do mais, não pode entrar sozinho na intimidade do mistério divino. Por isso, Deus quis iluminá-lo com a sua revelação.
não somente sobre verdades que superam a compreensão humana, mas também sobre verdades religiosas e morais, que, embora acessíveis de per si à razão, podem ser assim conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. Então vamos por partes aqui nessa Aquilo questão. que a gente já falou, né? Por mais que a gente seja os seres mais inteligentes, mais perfeitos de toda a criação natural, a criação material, a criação visível, a gente ainda está muito limitado pelas circunstâncias que a gente se encontra, não é? Por essa limitação da nossa visão de todas as realidades espirituais. Então, Deus, para não nos abandonar, né, a nossa sorte, a nossa própria inteligência, que muitas vezes nos engana, ele também, além de nos dar o desejo de buscá-lo e a inteligência capaz de encontrá-lo, ele também se revela, ou seja, ele se mostra. Porque pela minha razão, pela minha inteligência, eu consigo chegar à conclusão que Deus existe. Mas eu não consigo compreender todas as coisas a respeito de Deus que eu preciso. A razão, ela me permite conhecer a Deus até um certo ponto. É mais ou menos como os filósofos lá da Grécia Antiga buscavam, né? Todo aquele esforço da inteligência, da lógica, da razão. Você consegue chegar, com certeza, que Deus existe. Mas existem verdades mais elevadas do que essa. Não basta eu saber que Deus existe, né? Eu preciso saber quem é Deus, o que Ele quer para mim. Tem questões a mais. E isso, com a minha razão simplesmente, eu não consigo chegar. A razão é só um primeiro passo. Então, o que Deus faz? Ele, além da luz da razão, ele decide, por bondade, se revelar a nós. Essa é a revelação divina. Revelação com R maiúsculo. Quando Deus toma a iniciativa de vir até nós e se mostrar tal como Ele é. E aí, o compêndio vai dizer que ele vem revelar tanto verdades elevadas, por exemplo, questões que estão além da minha razão. Eu nunca, com a minha razão, simplesmente. Não só você. Qualquer pessoa, com a simples razão, conseguiria chegar à conclusão de que Deus em si mesmo é unitrino, que Deus é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu olhar para toda a criação, se eu for a pessoa mais inteligente do mundo, eu não vou conseguir chegar a isso. Isso foi, eu sei disso porque Deus revelou, não porque minha razão somente me levou a essa conclusão. Da mesma maneira, o compêndio vai dizer, Deus se revela para nós essas realidades muito elevadas a respeito dele mesmo, mas também coisas que a gente sabe com a razão, mas que precisam ser reforçadas. Como ele diz aqui, que são as leis morais, por exemplo. Os 10 mandamentos, gente. Os 10 mandamentos. É tudo coisa óbvia. Mas Deus precisou ir lá e falar para o povo claro, conseguir porque, entender assim, que deveria fazer aquilo. Pela minha razão, eu sei. Existe uma coisa chamada lei natural que está inscrita dentro de mim, que eu sei que é errado matar, que eu não devo matar, que isso é imoral. Isso já está inscrito na nossa natureza. É a lei Roubar, natural. adulterar, cobiçar. Mas Deus honrar pai e mãe. Quis reforçar. Então ele vem, na sua revelação, também reforçar a sua lei. O que é bom e o que é mal. Para que a gente tenha exatamente esse discernimento, igual fala aqui, ó, com firme certeza, sem mistura de erro. Que a gente tenha o conhecimento da verdade de uma forma firme. E aí eu não tenho desculpa para errar o alvo na hora que eu estou buscando a Deus. Né? Exatamente. Questão 5. Como se pode falar de Deus? Pode-se falar de Deus a todos e com todos, a partir das perfeições do homem e das outras criaturas, as quais são um reflexo, embora limitado, da infinita perfeição de Deus. É preciso, todavia, purificar continuamente a nossa linguagem de tudo que contém de imaginativo e de imperfeito, sabendo-se que não se poderá jamais exprimir plenamente o infinito mistério de Deus. Isso aqui é muito importante, tá?
é importante falar de Deus, não é? É quase que uma obrigação de todo cristão anunciar a Deus, anunciar a verdade, principalmente porque se você ama uma pessoa, se você ama o seu próximo, né? Amar o próximo é um mandamento, e se eu amo, eu quero o melhor para ele. O que é o melhor para ele? Ele conhecer a Deus e começar a buscar verdadeiramente a Deus, né? Isso é o melhor para qualquer pessoa. Então, assim, é uma obrigação minha anunciar. Existem várias formas de se anunciar, mas a forma ordinária é através da palavra mesmo, da pregação, de eu falar de Deus, seja aqui, não é, pela internet, seja pessoalmente, o padre vai fazer isso na homilia, um catequista ele vai fazer isso na catequese, um formador ele vai fazer isso nos seus momentos de formação, mas também em conversas informais, na família, no trabalho, no grupo de amigos, enfim. Né? Não necessariamente eu preciso ser um chato que só fala disso o tempo todo, quando as pessoas não querem escutar, mas eu preciso estar preparado para em todas as oportunidades que eu tiver, não é, eu poder anunciar a Deus, não é? E a forma com que eu vou fazer isso, eu posso usar toda a minha criatividade. O que eu não posso usar da minha criatividade é o que eu vou falar de Deus. Quem é Deus? Que Deus eu vou apresentar? Aí eu não posso usar a minha criatividade. Então eu preciso sempre estar purificando a minha imaginação, né, daquilo que eu penso que é Deus. Porque senão eu transmito um Deus que é falso. Não é? A gente está vendo aqui que o Deus ele se revela. Se ele se revela, ele se apresenta. Se apresenta, então eu consigo conhecê-lo verdadeiramente e então apresentar esse Deus que já se revelou para outras pessoas. Agora, se eu não busco constantemente fazer esse exercício de purificação, ou seja, eu penso uma coisa de Deus, será que isso é verdade? Eu vou pegar o catecismo aqui então, não é? Que a gente já mostrou lá o catecismo, e eu vou buscar aqui o que eu estou pensando realmente faz sentido? Ah, não, não faz. Opa, peraí. Então eu preciso purificar esse conceito que eu tenho, que eu ganhei não sei da onde, né? Balança um pouquinho que o celular está em cima da mesa, né? Que eu sei, não sei da onde que veio esse conceito, ao longo da minha história, alguém me ensinou desse jeito e eu gravei isso daqui. Eu preciso o tempo todo me purificar. Para não passar um Deus que é um Deus imaginário, um Deus que é uma mentira, um Deus que só existe na minha cabeça. Não é? Esse Deus eu não posso transmitir. Né? Eu me livro dele, eu purifico. De certa forma, é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente vai fazer durante esse estudo. É uma busca por conhecer o Deus verdadeiro, assim como ele se revelou. Né? Eu não preciso ficar adivinhando como é Deus, quem é Deus. Ele se revelou. Ele se revelou. Então eu só preciso buscar as fontes. E um outro ponto também é que eu nunca vou esgotar o que é Deus. Eu nunca vou Jamais. conseguir saber o que é Deus, ninguém vai conseguir saber na sua plenitude o que é Deus e assim também transmitir. Não é? Então, o que a gente consegue ali é um basicão, que Deus nos permite ter acesso, conhecimento, também pela nossa realidade de vida. É óbvio que alguém que se dedica aos estudos, não é? Um intelectual, um teólogo, ele vai ter muito mais conteúdo para falar de Deus, não é? Minuciosamente do que alguém que está aqui só para dar uma catequese, entende? Mas o básico ali a gente consegue ter acesso de forma fácil, não é? Participando de um curso na paróquia, não assistindo alguns vídeos na internet e principalmente buscando nas fontes seguras, lendo o catecismo, o compêndio, outros documentos da igreja, depois a gente mostra aqui os documentos da igreja, enfim, livros também a gente busca para a gente ter esse básico do conhecimento para transmitir. E é esse conhecimento que vai nos permitir fazer essa purificação daquilo que eu imagino que é Deus. Então a gente parte para o capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. É a revelação mesma. Questão 6. Questão 6. O que Deus revela ao homem? Deus, em sua bondade e sabedoria, revela-se ao homem. Com ações e palavras, revela a si mesmo e ao seu desígnio benevolente, que desde toda a eternidade preestabeleceu em Cristo a favor dos homens. Esse desígnio consiste em fazer com que, pela graça do Espírito Santo, todos os homens participem da vida divina, como seus filhos adotivos, no seu único Filho. O primeiro ponto é:
Deus, quando ele cria o homem, ele já tem um projeto. Nesse projeto existiria a encarnação do Verbo. Com o pecado, ele veio também para nos redimir e nos unir novamente a Deus. Mas essa encarnação já estava nos planos de Deus e também não é essa revelação que Deus ele cria o homem e ele já na sua sabedoria, na sua onisciência, iria se revelando, não gradativamente, pedagogicamente para o povo até chegar no ápice da revelação, que era a encarnação do seu Filho amado, Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Tá? Então isso já era os planos de Deus e dessa forma aconteceu. Ou seja, desde a criação do homem, mesmo com o pecado, quando eles são expulsos do Éden, Deus ele não deixa de se revelar ao homem. Porém, essa revelação ela é gradativa até ela atingir o seu ápice, que é a plenitude dos tempos, que a gente chama, né? Que é a encarnação do Verbo, Jesus Cristo. Então, a ideia aqui dessa questão 6 é o que Deus revela. Ele revela a Ele mesmo. E Ele revela o seu plano, o seu desígnio. Só que Ele não faz isso de uma vez só. A gente vai estar vendo aqui nas próximas questões como que Ele se preocupa de ir aos pouquinhos preparando o povo, preparando a humanidade para receber essa revelação. Um exemplo muito interessante, eu lembrei aqui agora, é a questão da instituição da indissolubilidade do matrimônio. Né? Porque Jesus ele é questionado sobre a questão se pode ou não apresentar carta de divórcio, já que Moisés, através de uma revelação divina, permitiu que, em certas ocasiões, o homem pudesse dar uma carta de divórcio para a mulher, ele pudesse dispensar a mulher. Não é? E Jesus Cristo vai falar: o que Deus uniu, o homem não separa. Moisés só deu essa carta por causa da dureza dos vossos corações, ou seja, Deus ele sabia que ele precisaria ser pedagógico, ou seja, lá no passado ele permitiu, não é, uma coisa menos perfeita, não é, enquanto lei, para que quando chegasse a plenitude dos tempos, essa lei ela pudesse ser plenificada no amor, porque aí o povo, além, não é, dos ensinamentos de Jesus, né, receberia também a graça do Espírito Santo, ou seja, a força para poder viver plenamente a lei. E aí, quando a gente vai ver isso depois, né, com mais pormenores, mas quando Jesus vem, ele, além de reafirmar a lei, ele aperfeiçoa a lei. Ele ainda exige mais do que já era exigido, porque agora a gente teria o Espírito Santo habitando dentro de nós e nos fazendo capazes de obedecer com plenitude, né? Esse desígnio de Deus. Então, a ideia aqui é: Deus se revela a si mesmo de forma gradativa, não é tudo de uma vez só. Questão 7. Quais as primeiras etapas da revelação de Deus? Desde o princípio, Deus se manifesta aos primeiros pais, Adão e Eva, e os convida a uma íntima comunhão com Ele. Depois da queda deles, não interrompe a sua revelação e promete a salvação para toda a descendência deles. Depois do dilúvio, faz com Noé uma aliança entre ele e todos os seres vivos. Então, aqui a gente vê a primeira parte, a primeira etapa da revelação de Deus. Desde que ele cria o homem, Adão e Eva são o primeiro casal, digamos, né? Os primeiros seres humanos criados por Deus. Então, desde os dos primórdios mesmo, Deus revela o seu plano e o homem cai. O homem cai no pecado. São 3, 4 capítulos ali, né, da história de Adão e Eva, ali, né, da criação, de tudo isso. E a gente lê, passa tão rápido, mas se você for pegar, por exemplo, a Teologia do Corpo de São João Paulo II, ele gasta inúmeras catequeses só para explicar detalhadamente todo esse processo da criação e como Deus já ali, sabe, já foi se revelando ao homem desde o princípio. E aí, Adão e Eva caem no pecado, se separam de Deus, a sua inteligência sofre brutalmente, assim, ela é muito prejudicada, e
Mas mesmo assim, Deus não cessa de se revelar. Ele não interrompe a sua revelação por causa disso. E ele ainda promete, desde ali, em Gênesis 3,15, a salvação. Ele vai vir já prometendo que haverá uma mulher, né, que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, que a palavra final não vai ser do pecado e da morte. A palavra final é de Deus. Então, Deus não cessa sua revelação, mesmo após o pecado. Logo depois do dilúvio, ele volta a fazer aliança com Noé. Então, a gente já vê também as primitivas fases de revelação divina. Que ele quer, quando ele faz aliança, ele diz o quê? Eu quero entrar em comunhão contigo. Vocês lembram da questão 1? Qual é o desígnio de Deus? Que a gente participe da sua vida divina, que a gente entre em comunhão com Ele. Isso se dá tanto né, nesse âmbito individual, minha alma com Deus, quanto também na questão geral, né? Ou seja, toda a humanidade ela é chamada a uma comunhão com Deus, como uma coisa só, não é? E Noé, nesse sentido, ele sendo como se fosse assim a nova criação, assim, nesse sentido de Deus desfaz tudo pelo dilúvio e Noé e a sua família são ali os novos primeiros, digamos assim, homens. Ali Deus faz aliança com todo o gênero humano. Deus já mostra ali a sua misericórdia, de eu quero fazer aliança, mesmo que vocês tenham pecado, mesmo que vocês sejam infiéis a mim, eu quero fazer comunhão, eu quero estar com vocês. Então, a primeira fase já se dá nesse início. Aí a gente vai para a questão 8. Quais são as etapas seguintes da revelação de Deus? E depois? Deus elege Abraão, chamando-o para fora de seu país, a fim de fazer dele o pai de uma multidão de nações, e prometendo-lhe abençoar nele todas as famílias da terra. Os descendentes de Abraão serão os depositários das promessas divinas feitas aos patriarcas. Deus forma Israel como seu povo de eleição, salvando-o da escravidão do Egito. Conclui com ele a aliança do Sinai e lhe dá, por meio de Moisés, a sua lei. Os profetas anunciam uma radical redenção do povo e uma salvação que incluirá todas as nações numa aliança nova e eterna. Do povo de Israel, da estirpe do rei Davi, nascerá o Messias, Jesus. Ou seja, Deus na sua sabedoria, Deus sempre quis salvar toda a humanidade. Porque todos somos filhos de Deus no sentido de somos criados à sua imagem e semelhança. E ele ama a todos. E ele não quer que nenhum se perca. Não é? Porém, na sua sabedoria, ele escolheu uma linha pedagógica, vamos dizer assim, para poder dar acesso, fazer com que as pessoas tivessem acesso a essa salvação. Não é? A linha que ele escolheu foi separar um povo a partir de Abraão, não é? Deu origem a todo o povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, que se torna Israel, que tem os seus filhos e que dão origem às 12 tribos de Israel, que vai dar origem a todo o povo judeu, não é? Que foi lá, ficou escravo, foi para o exílio, voltou, construiu o templo, não é? E que onde Jesus ele nasce. Então, no meio desse povo, não é? Então era um povo selecionado, esse povo tinha acesso à revelação, não é? E viviam as leis de Deus, não é? E esse povo ele se prepara então para receber o Messias, não é? Recebendo o Messias, a coisa se expande. Não mais é só esse povo, mas as alianças antigas temporárias foram feitas com esse povo. Quando vem Jesus, ele faz a nova e eterna aliança, que já é uma aliança global, já é uma aliança que se estende para o mundo inteiro. Então, porque a ordem dele para os apóstolos é ir de evangelizar o mundo inteiro, não é? Vai pelo mundo e evangeliza, não é? Porque agora essa aliança ela se expande. E a gente pode ver, pode observar, que todo o Antigo Testamento vai narrar essa história de salvação, com seu início ali em Adão, depois a aliança com Noé, depois Deus começa a formar o seu povo, ele elege um povo em Abraão, e a partir de Abraão, dos descendentes de Abraão, ele
forma esse povo e ele vai se revelando a esse povo. Então, por exemplo, a partir de Abraão, depois mais assim explicitamente com Moisés, especialmente, Deus vai se revelando de uma forma mais efetiva, porque em Moisés, por exemplo, ele dá a sua lei. Quando Moisés subia até a montanha e Deus ali falava com ele, deu para ele a lei, os 10 mandamentos, que já é uma revelação mais profunda de Deus. E assim, durante o tempo, foi passando. Deus, por Moisés também, fez a libertação do povo das mãos do faraó, que já era uma figura do que aconteceria em Cristo. A libertação do povo do Egito, passando pelo Mar Vermelho a pé enxuto, é toda uma figura, essa libertação que aconteceu na Páscoa dos judeus, é toda uma figura da libertação plena que Cristo vem trazer, a libertação do pecado. Todo o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo, é uma prefiguração dos Evangelhos, é uma prefiguração de Jesus Cristo. Se você cavar ali os acontecimentos e as palavras do Antigo Testamento, você vai sempre ver que Cristo está ali oculto, digamos assim, prefigurado, pré-anunciado em todo o Antigo Testamento. São Paulo vai dizer lá na frente que Jesus é o novo Adão. Nós temos também a teologia que aprofunda que Jesus é o novo Moisés, nesse sentido de libertar o povo, trazer a libertação para o povo. E assim, inúmeras passagens do Antigo Testamento. Os profetas mesmo anunciam, ao longo do tempo se passa, os profetas vão anunciando a chegada de um Messias, a chegada de um libertador, a chegada de um Salvador. E assim o povo de Deus vai vivendo. O povo de Deus vai sendo formado por Deus, instruído por Deus, amparado por Deus, porque Deus guarda o seu povo, Deus alimenta o seu povo, mesmo diante das infidelidades, preparando esse povo para acolher o Messias, o Salvador. Então, a grande expectativa do povo de Israel, do povo judeu, era a chegada do Messias, porque Deus se revelou dessa forma. Era a promessa de Deus, que já vinha desde lá de Adão, mas foi se aprofundando e foi ficando cada vez mais clara. Cada vez os judeus mais esperam até hoje, né? É, Porque eles não acreditam que Jesus era o Messias, senão eles viram cristãos, né? É. Quem são os judeus de hoje? É aquele povo do Antigo Testamento que recebeu Jesus, não aceitou ele, matou ele, não é? Então eles continuam ainda esperando a vinda desse Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Messias que veio. Não é? Nós acreditamos, né? Mas eles não acreditam. Então até hoje eles ainda esperam essa vinda do Messias que vai libertar o povo de toda aquela escravidão que eles vivem. Então, a gente vê que a igreja ela é muito sábia quando ela fala que os judeus eles são os nossos irmãos mais velhos. Eles são o primeiro povo da aliança. A gente veio dos judeus. Jesus nasceu no contexto, Jesus era judeu. Maria, né, era ali do povo da aliança, da primeira aliança, digamos assim, né? Antigo Testamento, a antiga aliança. Então, a igreja, ela vem do povo judeu, que foi essa etapa primeira da revelação. Todos os apóstolos eram judeus. Né? Tudo, todos os primeiros cristãos, ali, os primeiros eram judeus. São os nossos irmãos mais velhos. São aqueles a quem foi confiada as promessas divinas. O povo eleito de Deus. Mas, que era figura da igreja. Né? O povo de Israel, a igreja, ela é chamada de Novo Israel. A igreja é o novo povo de Deus. Então, a gente vai para a questão 9. Qual é a etapa completa e definitiva da revelação de Deus? É a que se realiza no seu Verbo encarnado, Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação. Ele, sendo único Filho de Deus, feito homem, é a palavra perfeita e definitiva do Pai. Com o envio do Filho e o dom do Espírito, a revelação está agora plenamente realizada.
ainda que a fé da igreja tenha de captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Então, assim, aqui a gente vê que chega a um cume a revelação divina e a um final também a revelação divina. Deus que preparou por anos e anos o seu povo na plenitude dos tempos, ou seja, num tempo específico da história, decide planificar a sua revelação, ou seja, se revelar de forma definitiva. Como que isso aconteceu? Na encarnação do Verbo. Jesus se faz homem no seio da Virgem Maria por ação do Espírito Santo. Ou seja, Que qualquer coisa que tinha que ser atualizada na revelação foi atualizada ali, na plenitude dos tempos, naquele período em que Cristo viveu na Terra. Cristo, Jesus, é Deus. Então, Jesus já existia desde sempre, porque Deus é eterno. Mas Jesus é o Verbo. Jesus estava no seio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não tem um princípio, ele existe desde sempre. Quando Deus O fala, Verbo. façamos o homem à nossa imagem, não é? É ali, a Trindade agindo. Jesus já estava ali enquanto Verbo. Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas na plenitude dos tempos, ou seja, naquele tempo específico da história, quando o anjo Gabriel vem até a Virgem Maria e anuncia a ela que ela conceberá pelo poder do Espírito Santo, ali acontece a encarnação. O mistério da encarnação. O que é esse mistério? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, vem pela ação do Espírito Santo se fazer homem no seio da Virgem Maria. Ele assume a nossa humanidade. Ele assume a nossa miséria. natureza. Ele que era Deus, e é Deus, continua sendo Deus, assume a natureza humana. Torna-se também homem. Então Jesus, por um prodígio, é 100% Deus e 100% homem. É Deus no meio de nós. Isso é importante. Ele não é metade Deus, metade homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. E ele vem exatamente a nós, dessa maneira tão maravilhosa, para revelar definitivamente o próprio Deus. Porque é o próprio Deus que está no meio de nós. Emmanuel, Deus conosco. Então, é nesse sentido que Jesus fala, quem me vê, vê o Pai. Porque Jesus revela definitivamente quem é Deus. E o que Deus quer. Os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus, é essa revelação completa. Não precisa de acréscimo nenhum. Ele já nos deixou tudo. Ele já nos revelou tudo que precisava ser revelado. É como se Deus em si mesmo, ele estivesse oculto, sabe? Por um pano, assim. E ao longo da história ele foi retirando esse pano. Retirando, até que quando Jesus veio, caiu. Caiu o véu. Caiu aquilo que nos impedia de ver a Deus, de certa maneira. É lógico que a gente não vê a Deus plenamente, como veremos no céu. Mas ele se revela de uma forma acessível à humanidade por meio de Jesus Cristo, nos dando o Espírito Santo, que aí se completa. E de forma definitiva. Tem uma passagem bonita aqui no Catecismo, número 65. Ele fala assim: Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo e não há outra palavra senão esta. Então, Jesus é a palavra definitiva do Pai. Tudo que Deus tinha que nos dizer, ele disse em Jesus. E aí, como vai dizer a própria questão 9, cabe à igreja a tarefa de captar gradualmente o alcance do que ele nos disse, da sua lei, dos seus ensinamentos ao longo dos séculos. É isso que a igreja faz. Dos milênios, né? Mas ela não inventa nada. Ela simplesmente busca o que Jesus veio dizer e vai, aos poucos,
absorvendo, digamos assim, esse ensinamento. Porque é um ensinamento divino. É a palavra de Deus, que se fez homem, que habitou entre nós e que nos deixou um ensinamento, uma palavra, que realizou ações, que deixou-nos o exemplo. E a gente tem que buscar essa revelação e absorvendo, né? A igreja vai absorvendo e entendendo melhor ao longo dos séculos. Então a gente parte para a questão 10. Que valor tem, então, as revelações privadas? Ainda que não pertençam ao depósito da fé, elas podem ajudar a viver a mesma fé, desde que mantenham sua estrita orientação para Cristo. O magistério da igreja, a quem cabe o discernimento de tais revelações privadas, não pode, portanto, aceitar as que pretendem superar ou corrigir a revelação definitiva que é Cristo. Se vocês observarem, revelações privadas está com R minúsculo. E revelação definitiva, que é Cristo, está com R maiúsculo. Ou seja, a revelação com R maiúsculo faz parte do depósito da fé, não é? Que é aquilo que é comum a todos os cristãos e que é obrigatório você crer nisso, porque é a verdade revelada por Deus. Agora, a igreja ela aceita também as revelações particulares, como é que ela chama? Privadas. Revelações privadas, não é? Desde que ela não contradiga, né? Como a gente leu aqui no número 65 do Catecismo, perfeita e insuperável a revelação de Jesus. Então, nada pode contradizer, nenhuma outra revelação pode contradizer. Se ela vier para somar, para acrescentar, para trazer um novo ponto de vista dessa revelação, ela é aceita pela igreja, óbvio, mediante, né, uma série de coisas. Né? O que a gente fala aqui como revelação privada? Aparições, locuções interiores. Tem um livro de Nossa Senhora muito conhecida, como é que é? Do padre... É do cenáculo do Padre Gobi. Padre Gobi, do cenáculo. O que era aquilo? É uma revelação privada que ele teve de uma locução interior, ou seja, ele escutava uma voz dentro dele e ele escrevia, não é? Essa voz. Você tem também a questão de muitos místicos, não é? Que entram em transe e têm essas experiências com Jesus. A serva de Deus Marta Ruban, a beata Ana Catarina Emerick. Por exemplo, assim, a gente pega o caso mais fácil de se visualizar. As aparições marianas. Deus, ou do próprio Jesus, ou do próprio Jesus, na sua infinita bondade, pode proporcionar essas experiências de revelações privadas. Por exemplo, a aparição de Fátima. Nossa Senhora, né, teve a iniciativa de aparecer aos 3 pastorinhos, lá em Portugal, e deixou uma mensagem para eles. Essa mensagem de Fátima é aprovada pela igreja como revelação privada. Uma revelação privada, mesmo que ela seja aprovada pela igreja, como é Fátima, você não é obrigado a acreditar. Você não peca se você disser assim, olha, eu não acredito em Fátima. Você não peca. Olha que coisa interessante, né? A gente está obrigado a crer apenas na revelação com R maiúsculo, ou seja, o depósito da fé. Aquelas verdades que são essenciais. A revelação privada, qual que é a função? Por que ela existe? Por que Deus faz uma revelação privada? Exemplo, a aparição de Fátima. Para reforçar, para nos ajudar a viver melhor a revelação divina. Então, ela não vem trazer nenhuma contradição com a revelação divina. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima não vai chegar lá, Nossa Senhora, e dizer, olha, Jesus não é Deus. Ela não vai fazer isso. Se ela for uma experiência real, verdadeira, de Deus. Ela não vai dizer nada que contradiga a revelação em Cristo. Ela vai apenas nos ajudar a viver melhor. Então, qual é a mensagem de Fátima? Penitência, oração. E quando são coisas assim, como aparições, ela também serve como um sinal, como algo prodigioso, que vai o quê? Que vai dar um respaldo, vai dar um gás, vai dar um ânimo no povo de acreditar na revelação com R maiúsculo. Ou seja, não é quando Nossa Senhora ela aparece, na última aparição dela, ela faz o sol dançar para 100 mil pessoas,
70 mil 70 pessoas. mil pessoas viram o sol dançando no céu. Ou seja, todas aquelas pessoas, não é, elas estão mais propensas, por uma questão sensível, a acreditar em tudo que Jesus falou. Entende? Então, você também tem isso, né? As revelações privadas, quando verdadeiras, elas sempre vão apontar para a revelação com R maiúsculo, a revelação divina que Jesus nos deixou. Então, nesse sentido, as revelações privadas não fazem parte do depósito da fé. Ou seja, não é algo que eu sou obrigado a acreditar, mesmo que ela seja aprovada. Mas ela pode, quando verdadeiras, aprovadas, nos ajudar a viver melhor a nossa vida de fé. Né? As mensagens de Nossa Senhora, as aparições, os milagres, as locuções interiores, as experiências de alguns santos, que são reais, realmente, que aconteceram, elas nos ajudam. Elas podem nos ajudar, mas são revelações privadas, tá? Elas se diferenciam da revelação divina. Questão 11. A transmissão da revelação divina. Por que e de que modo a revelação divina deve ser transmitida? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, ou seja, de Jesus Cristo. Por isso é necessário que Cristo seja anunciado a todos os homens, segundo o seu próprio mandamento, e depois fazer discípulos entre todas as nações. É o que se realiza com a tradição apostólica. Essa questão é totalmente autoexplicativa, né? Quase que não precisa de um comentário. Ou seja, por que, que tem que se anunciar, por que, que tem que se transmitir essa revelação divina? Porque Deus quer que todos se salvem. E as pessoas só vão se salvar buscando a Deus, não é? Entrando em comunhão com Ele. Não é? E como que eles buscam a Deus? Através do conhecimento da sua revelação. Então eu, que recebi esse presente, que recebi, não é, esse anúncio, eu devo também anunciar aos outros, para que todos tenham acesso a Jesus. E ela já puxa a questão 11, 12, 12. né? Essa transmissão se deu pela tradição apostólica. O que é a tradição apostólica? A tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo realizada desde as origens do cristianismo, mediante a pregação, o testemunho, as instituições, o culto, os escritos inspirados. Os apóstolos transmitiram a seus sucessores, os bispos, e por meio deles a todas as gerações até o final dos tempos, o que receberam de Cristo e aprenderam do Espírito Santo. Ou seja, a tradição apostólica é o depósito da fé. É aquilo que os apóstolos receberam diretamente de Jesus e transmitiram. Transmitiram com seu testemunho de vida, com os ensinamentos, com as pregações, com as cartas, com os livros, com tudo que eles fizeram, eles transmitiram os ensinamentos de Jesus. Isso é a tradição apostólica. Jesus elege lá os 12 apóstolos e ele confia a esses apóstolos a sua doutrina, o seu ensinamento. Então, a igreja ela afirma que a revelação ela se finda, ela termina com a morte do último apóstolo. Ou seja, quando São João Evangelista morre, ali terminou a revelação divina. E a tradição vai ser esse conjunto do ensinamento dos apóstolos daquilo que eles receberam de Jesus e aprenderam do Espírito Santo. Inclusive a forma com que eles rezavam, os cultos, tudo isso faz parte dessa tradição apostólica. Então a gente herda dos apóstolos toda essa fé. A nossa fé, ela nos foi transmitida pelos apóstolos. Porque assim Jesus quis. Questão 13. Como se realiza a tradição apostólica? A tradição apostólica se realiza de duas maneiras. Com a transmissão viva da palavra de Deus, também chamada simplesmente de tradição, e com a Sagrada Escritura, que é o mesmo anúncio de salvação feito por escrito. É aquilo que a gente estava conversando. Os apóstolos foram mandados anunciar, então eles pregaram, eles anunciaram com as palavras, com o seu jeito de ser igreja, né, de organizar a igreja, eles foram definindo, né, pelo seu comportamento, eles anunciavam a Cristo e também por escrito, isso por iniciativa própria. Né, os apóstolos ali, muitos deles tomaram essa iniciativa de escrever também aquilo que receberam. Então a gente tem essa tradição apostólica do oral, da transmissão da palavra e escrita. 14.
Que relação existe entre a tradição e a Sagrada Escritura? A tradição e a Sagrada Escritura estão em estreita ligação e comunicação entre si. Ambas, com efeito, tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo e brotam da mesma fonte divina, constituem um só sagrado depósito da fé, de onde a Igreja aure a própria certeza sobre todas as coisas reveladas. Então, é aquele lance do tesouro que a gente falava. A tradição oral e a tradição escrita, que é a Sagrada Escritura, é esse depósito da fé. Quando eu quero saber o que é a fé, eu vou até esse tesouro. Mas como que eu vou atrás de uma tradução oral? Né? É óbvio, a tradição oral ela também foi escrita depois, né? Então tudo está escrito. Tanto a tradição escrita, que é a Bíblia, quanto a tradição oral também está escrita. Então a gente consegue ter acesso. Como a gente apresentou, não é? Por exemplo, isso aqui é tradição oral. Foi escrito depois, entendeu? Para que a gente pudesse ter acesso a isso. 15. A quem é confiado o depósito da fé? O depósito da fé é confiado pelos apóstolos a toda a igreja. Todo o povo de Deus, com um sentido sobrenatural da fé, sustentado pelo Espírito Santo e guiado pelo magistério da igreja, acolhe a revelação divina e cada vez mais a compreende e aplica à vida. Todos os batizados recebem o depósito da fé. A gente herda, né, dos apóstolos, é o baú. Né? A gente, no batismo, a gente herda dos apóstolos esse depósito, esse tesouro. E a gente, a partir dali, vai aprofundando, vai aprendendo e vai aplicando na nossa vida. Né? Nós recebemos e vamos vivendo ali, no Espírito Santo, essa riqueza, que é quando a gente realmente vive o nosso batismo. A gente não só recebe e tem as condições, mas a gente, de fato, vive. Vamos dar um pause aqui para dar a palavra-chave da aula 1. A palavra-chave vai ser revelação, tá bom? Revelação. Vocês preencham lá. Vamos adiante? Vamos sim. A questão... O tempo já está 1h02. Eita, me perdi aqui. 16. Agora 16. 16, penúltima. A quem cabe interpretar autenticamente o depósito da fé? A interpretação autêntica desse depósito compete unicamente ao magistério vivo da Igreja, ou seja, ao sucessor de Pedro, o bispo de Roma, e aos bispos em comunhão com ele. Cabe também ao magistério, que ao servir a palavra de Deus goza do carisma certo da verdade, definir os dogmas, que são formulações das verdades contidas na revelação divina. Essa autoridade se estende também às verdades necessariamente ligadas à revelação. Aqui, então, a gente tem que compreender. São duas realidades diferentes, a 15 e a 16. Não é? A 15 é o quê? A quem é confiado. É confiado a todos. A todos os cristãos batizados fiéis é confiado esse depósito. Ou seja, eu tenho acesso, eu posso pegar esse depósito e usar na minha vida. Não é? Um teólogo, ele busca nesse depósito, nesse baú, para ele fazer a teologia dele. Não é? E desenvolver as suas teses, e desenvolver as suas teorias em relação àquilo dali. Mas existe um grupo, não é, que eles têm autoridade para interpretar isso daqui, ou seja, eles definem de fato o que é, o que não é, o que é certo, o que não é, qual o verdadeiro sentido de cada palavra que está contida na revelação, entende? Esse grupo não é todos os fiéis, não é a todos os batizados, não. Aí já é um grupo bem restrito. Isso aí, que o André está dizendo, seria um dos erros presentes no protestantismo. No protestantismo, você tem a prática do livre exame das escrituras, que é o quê? Eu pego parte desse tesouro que está nas escrituras e cada fiel tem liberdade plena de ler, entender de uma maneira e aplicar de uma maneira. Da forma que, se eu estou numa igreja, eu li a Bíblia de um jeito, o pastor leu do outro, nós entendemos diferentes, eu posso sair e ir para outra igreja. Que vai, né? O pastor lá, ele entende do jeito que eu entendo. Ou, o que acontece muito, eu posso abrir a minha própria igreja, né? E difundir a minha própria interpretação para aquelas pessoas. E né? Deus, já tendo a sabedoria, sabendo que isso poderia acontecer, o que ele fez? O que Jesus faz? Ele institui o magistério. Quem é o magistério? O bispo de Roma
o Papa, Santo, né, que começou lá com que Pedro é o sucessor de e São vai Pedro. tendo a sua sucessão ao longo dos séculos, que não teve interrupção, né? Hoje o Papa Francisco, a sucessor de Pedro, e o magistério, ou seja, os demais bispos em comunhão com Pedro, com o Santo Padre, tem a autoridade dada por Deus para interpretar a revelação divina. Tudo que ligares no céu será ligado na terra, tudo que desligares será desligado. Então aí você tem uma garantia de quê? De unidade. Você tem um ponto de convergência, onde todos vão crer a mesma fé. Como que a igreja está de pé há mais de 2000 anos? Exatamente por isso. Porque Deus se revelou, confiou aos apóstolos e deixou um magistério para que pudesse guiar a caminhada da igreja ao longo dos séculos. Porque vão surgindo questões, né, ao longo dos séculos que se precisa ter um ponto de autoridade. Tanto que as principais feridas da igreja são as divisões. Sim. Não é? Quando a igreja de um lugar, de um país, como por exemplo a igreja ortodoxa, né, o grande cisma do Oriente, que dá origem à igreja ortodoxa, eles rompem com a igreja católica, entende? E não se submete mais à autoridade do Papa. Né? A mesma coisa aconteceu com os anglicanos, a mesma coisa aconteceu com os protestantes, a partir de Lutero, de Calvino, não é? Que praticamente a igreja de um país inteiro ela se junta e ela rompe com Roma. E aí eles começam a caminhar de forma separada. Isso E tudo dá ruim. dá Sempre ruim. dá ruim. Não né? é. A que deu menos ruim foi a igreja ortodoxa, porque eles preservaram quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Agora, todas as outras você vê que a coisa vai. E a igreja empreende um grande esforço de voltar à unidade, porque a divisão ela não é querida por Deus e ela não vem de Deus, ela vem justamente do inimigo de Deus. O desejo do coração de Jesus é que todos sejamos um. Um só rebanho, né? só pastor. Sob Pedro, sob a autoridade da igreja, para nos guiar da forma correta, da forma certa, porque eles têm essa graça. Você não vê todo o esforço que a igreja está fazendo para acolher os anglicanos. Sim. Né, que muitos anglicanos estão abandonando a igreja anglicana porque a coisa começou a destrambelhar de uma forma assim inimaginável, né? E muitos estão assim, o que está acontecendo aqui? E aí busca algo que seja um pouco mais confiável, que seja mais seguro, e eles vão para onde? É óbvio que vão retornar para a igreja católica. E assim, mas eles já têm os ritos próprios, eles já têm as coisas próprias. E a igreja, ela está num esforço gigantesco para se adequar a acolher essa realidade, sabe? Ainda que a gente tenha que mexer em alguma coisa, ainda que a gente tenha que, entende? Mas naquilo que é possível, ela vai abraçar até onde der o próprio jeito, né, de ser desses irmãos que estão retornando. E aí a gente entra já na questão 17, né? Qual a relação, então, entre escritura, tradição e magistério? Eles têm uma ligação tão estreita entre si que nenhum deles existe sem os outros. Juntos contribuem eficazmente, cada qual segundo seu modo próprio, sob a ação do Espírito Santo para a salvação dos homens. É o tripé. É o tripé. É o tripé que a gente falava. Tradição apostólica, o ensino dos apóstolos. Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus. São livros que foram escritos, inspirados diretamente pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus. E magistério, eles formam esse tripé. Um não se sustenta sem o outro. O tripé, ele tem uma coisa muito legal, que eu estou pensando aqui agora. Porque se você pega um tripé, né, tem aqui uns que estão aqui com a luz aqui, se você pega um tripé, você pega uma cadeira de quatro pés, não é? Você vê que se o piso tiver um pouquinho torto, ela fica bambeando, né? Um pé fica às vezes para o alto, né? A gente teve que alinhar a mesa aqui, botar uma coisinha embaixo da mesa, porque ela tem 4 pés e ela bambeou. O tripé nunca fica assim. O tripé sempre, os 3 pés estão encostados, né? As 3 bases estão encostadas. O solo pode estar o mais torto que for, que os 3 vão estar sempre encostados, dando uma estabilidade para aquilo que ele está suportando. E se você tira um deles, ele não fica em pé, ele cai. Não é? Então isso combina perfeitamente com essa
analogia, não é? Essa analogia do tripé, ela combina perfeitamente com essa realidade da igreja, não é? Do magistério, da tradição e da Sagrada Escritura. Nos próximos encontros, a gente vai ter oportunidade de esmiuçar melhor cada um desses componentes que compõem a forma com que a gente tem acesso à revelação divina. Sem eles, é fiasco. A gente vai dar com a cara no muro. A gente não vai conseguir chegar a essa resposta. Quem é Deus? Qual que é o projeto de Deus? O que Deus quer? A gente precisa da tradição, do magistério e da escritura. Os três, juntos, caminhando juntos. E aí, no próximo encontro, nos próximos, a gente vai poder ver com mais profundidade cada uma dessas realidades. Amém. Então Amém. a gente encerra por hoje. Só para finalizar, se vocês quiserem anotar uma boa fonte para estar estudando um pouquinho melhor sobre a revelação, eu não sei se é uma constituição apostólica, mas é um documento chamado Dei Verbum. Dei Verbum. É um documento do Concílio Vaticano II maravilhoso sobre a revelação Todos esses divina. documentos vocês acham no site do Vaticano, ou você pode comprar ele impresso, tá vendo? Os documentos deles vêm assim, ó. São esses livrinhos assim pequenininhos, ó. A Dei Verbum é curtinho, gente. É curtinho mesmo. São bem fininhos, tá vendo? É bem, assim, acessível e é muito bom. Assim, boa parte do que a gente está estudando aqui no Catecismo, a referência está na Dei Verbum, que é sobre a revelação divina. É um documento sobre a revelação divina. Então, fica a dica. Espero que tenha sido, assim, agradável aí, né? Não é a nossa praia, essa questão de filmagem e tudo, mas a gente comprou um microfonezinho, tem uma iluminação aqui para poder melhorar, tudo para conseguir fazer uma coisa que fique de melhor qualidade, para que também não fique pesado, né? Ver. Por mais que não seja a nossa praia, é super cômodo, né? A gente está aqui na nossa casa, são 11 horas da noite agora, deve ser até um pouquinho mais, e as crianças já foram dormir, né? Então, e você está aí, né? Onde você estiver, você pode ver isso com tranquilidade. As dúvidas, gente, tentem anotar e não deixem de ler, né, as questões no compêndio. E as dúvidas a gente tenta sanar nos encontros presenciais. Tá? E quarta-feira que vem já tem o próximo encontro. Isso. Toda primeira quarta, 7h30. Vamos rezar uma Ave Maria para encerrar então? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.